Parem as máquinas, prensas, tornos, caldeiras, máquinas, etc. Bem-vindos ao Filmes TV, mais uma edição desse videocast do site filmesinc.com. Desta vez nós vamos falar de mais uma filmografia, aproveitando o ensejo da estreia aí recente do filme Garota Exemplar, dirigido pelo ótimo David Fincher. Decidimos, por que não, falar da filmografia toda do diretor, como já fizemos recentemente aí do diretor Michael Bay. E agora vamos destrinchar a carreira desse diretor, que é um dos melhores de sua geração ao lado de Christopher Nolan. Filmes e Cast TV. Filmografia. Diretor David Fincher, que agora está estreando no cinema aí com Garota Exemplar, tem 10 filmes em sua carreira. E ele é responsável por uma das carreiras mais rentáveis e redondas assim de Hollywood, assim, vamos dizer assim, mais regulares, ao lado do diretor Christopher Nolan, como eu já disse aqui, que também já gravamos um cast de filmografia dele, deve estar aqui ao lado aqui. E David Fincher, para quem não sabe, o pessoal só conhece a filmografia recente dele, assim, ou os filmes mais conhecidos. Ele começou em 92, dirigindo Alien 3. Foi um fiasco o filme. Ele teve divergências assim com a Fox. Ele dirigiu o filme assim, a Fox encomendou o filme, ele só sentou lá para apertar o play, era um diretor, ele só tinha feito videoclipes assim do Aerosmith, essas coisas de algumas bandas. Ele não tinha muita moral para questionar. E o filme saiu aquilo que todo mundo conhece, tava vindo de Alien Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate, um dirigido pelo Ridley Scott e o outro pelo James Cameron. Caiu na mão do David Fincher, a terceira parte do filme foi ruim, ele levou toda a culpa daquilo, e ele decidiu, depois desse fiasco aí, voltar a dirigir videoclipe, voltou lá, fez mais videoclipe da Madonna, Aerosmith, aí todo mundo que ele já tinha dirigido, até que em 95 surgiu o convite para ele dirigir Seven, os 7 Crimes Capitais, que é um filmaço, é um dos filmes mais emergentes dos anos 90, é um divisor de águas para mim no gênero, ao lado do Silêncio dos Inocentes, também que é da mesma década. Filmaço, atuado pelo Brad Pitt, Morgan Freeman e a Gwyneth Paltrow. É um suspense fora de série, assim, não vou dar spoiler aqui, mas pode ter gente que não viu, né? Por isso que eu não vou me aprofundar. Pra quem não sabe, tem um dos finais mais surpreendentes da história do cinema. Surtado, não vou falar quem é o outro ator que contracena o filme, que pode ser um spoiler pra quem não sabe. Fora de série, recomendo Seven pra quem viu, pra quem viu, vê de novo, pra quem não viu, veja. Continua funcionando, o filme tem aí quase 20 anos aí, continua funcionando, assim, você assiste ele, continua impecável, revi ele recentemente, um dos melhores vilões da história do cinema, excelente filme, foi tipo, digamos que a estreia oficial de David Fincher no cinema, o pontapé inicial dele. E também, logo depois, em 97, ele fez Vidas em Jogo. Já teve menos repercussão esse filme, mas foi um sucesso assim mais no boca a boca. Protagonizado por Michael Douglas e Sean Penn. Fora de série o filme, suspense psicológico, assim, um thriller muito bom. Esse pouca gente viu, até uma boa dica aí, se você está acompanhando agora os filmes atuais de David Fincher, vá procurar Vidas em Jogo. É a história de um irmão, o Michael Douglas, que não tem tempo para nada, milionário, e o seu outro irmão mais novo, o Sean Penn, é mais problemático, tem problemas com drogas, essas coisas assim. E ele decide dar um presente pro seu irmão, e é um jogo. E esse jogo é um jogo assim de vida e morte, assim, que o irmão dele não sabe o que está acontecendo. Ele deixa a vida do Michael Douglas em polvorosa, que não sabe nada do que está acontecendo. É fora de série, tem um desfecho muito bom esse filme. Vale muito a pena ver. É uma ótima recomendação do David Fincher aí. Acho que eu, oficialmente, digamos assim, se não contar o Alien 3, aí ele continuou mandando bem assim no seu segundo filme. E logo depois, em 99, acho que veio a consagração de vez, assim, ele deixou assim de ser uma incógnita e se tornou algo real com a adaptação do livro do Clube da Luta, que é fora de série. Também, ó, o cara conseguiu fazer 2 filmes da mesma década, assim, que são divisores de água pra mim. Seven, que mudou a história dos filmes de serial killer, assim, de uma década pra outra, e o Clube da Luta também, que, logo no final da década se tornou emergente, assim, um divisor de águas também. Fora de série, é o filme de alter ego, suspense psicológico, tudo isso você já deve ter visto Clube da Luta. Aqui não tem spoiler também, se tiver spoiler me desculpe, quem não viu Clube da Luta, é obrigatório. Mais uma vez protagonizado pelo Brad Pitt, com Edward Norton também. Fora de série, ali ele estava solto, ele dirigiu mesmo o filme, não foi um filme de estúdio, ele teve toda a liberdade. Muito bom, o mascote voltando aqui, fazia tempo que ela não aparecia.
E fica a dica, Clube da Luta, protagonizado com Brad Pitt e Edward Norton. 3 anos depois, em 2002, Quarto do Pânico. Que Quarto do Pânico, protagonizado pela Judy Foster e a Kristen Stewart, pra quem não sabe, é a menina jovem lá do Crepúsculo, ela tava aí. Forrest Whitaker, que ele também tá no filme, Jared Leto. Muito bom também o filme. Não, assim, o filme é muito bom. O problema de O Quarto do Pânico é que ele vem da filmografia do David Fincher. Daí, pra quem esperava algo Seven, Clube da Luta, ou até mesmo Vidas em Jogo, ele é um suspense convencional, fora de série, tenso, bem dirigido, tudo. Mas se você comparar a filmografia do diretor assim, ele vai ficar muito aquém. Porque você esperar algo mais um soco no estômago, algo mais que vai perturbador, algo que vai mexer com você, vai ter um final... Não, ele é um suspense bem convencional, tenso, bem elaborado, ótima trilha, tudo. Judy Foster tá muito bem, mas ele, comparando aos 3 filmes anteriores dele, assim, é muito mais convencional, entendeu? Daí pode te decepcionar em matéria se você estiver aguardando, esperando algo mais surreal, mais diferente, se podemos dizer, né? Mas algo que estava se tornando a assinatura do Fincher, né? Daí logo depois ele deu uma parada, né? Daí em 2007 ele volta. Depois de 2002 ele fez um hiato aí de 5 anos. Ele volta com Zodíaco. Zodíaco é um filme que fala do assassino que deixou a cidade de São Francisco polvorosa. Muito bom o filme. Com Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. também faz uma participação boa no filme. E é um filme que eles passam nos anos 70, tem aquele climão meio no ar, assim, falando assim, baseado numa história que realmente aconteceu, né? É um livro também, eu acho que é a segunda adaptação literária que ele trabalha aí, que ele vai se tornar praticamente... Ele vai se tornar o David Fincher, você vai ver no decorrer da filmografia dele, que ele acaba se tornando um cara especialista em adaptar obras literárias, né? E Zodíaco é um filme muito bom, também é bem diferente da filmografia que ele estava exercendo ali, tipo, como é um filme mais denso, mais no ar, assim, não é aquele climão de suspense que ele tem no Seven e Vidas em Jogo, ele é mais lento, fala do assassino, como que um assassino começou a praticar uma série de crimes, deixou uma cidade polvorosa, ele desaparece do nada, até hoje não sabe o que aconteceu com esse assassino, e pelo fato dele sumir, ele deixou a cidade mais polvorosa ainda, porque quando o assassino está na ativa, todo mundo teme. Quando ele sai da ativa, todo mundo fica esperando o próximo passo dele. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Porque a experiência da pessoa é o quê? Ele ser pego na ativa. O assassino, quando ele some, você acha que ele está por ali ainda. Você não sabe o que aconteceu com ele. E esse filme retrata bem isso. É fora de série, é uma boa dica, assim. Mas pra quem estava esperando algo sério, Vidas de Jogo, assim, se decepcionou bastante. Em matéria de bilheteria, comparando aos outros, foi bem inferior. Mas matéria de crítica, recepção foi muito boa. David Fincher estava ali, mantendo mais uma vez um filme fora de série ali, em 2002. E depois, em 2008, acho que foi assim, quando ele chegou nas premiações, né, que era o filme favorito do Oscar daquele ano, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Mais uma parceria dele com Brad Pitt. Pra mim é um filme fora de série. Ele tem um quê de Forrest Gump, assim, pra mim, ao inverso, baseado num livro do Fitzgerald, esqueci o nome dele. Muito bom. O Brad Pitt está fora de série nesse filme, protagonizado por ele e pela Kate Blanchett, a história do cara com Benjamin Button, para quem não sabe, que ele tem uma vida levada de trás para frente. Ele nasce novo e ele nasce velho e vai ficando novo, né? Para quem não conhece a história de Benjamin Button, né? Que é muito difícil. E é um épico, assim, e além de ser um épico, ele mostra toda a história dos Estados Unidos, né? Pelo ponto de vista dele, né? Que à medida que ele vai de velho vai ficando novo, ele vai vivendo a história americana, ele vai até a guerra, ele vai passando pelo amor dele, os desencontros que ele tem com a personagem da Kate Blanchett, é fora de série. Ele lembra muito o Forrest Gump também, que é um personagem que viveu toda a história americana também, os principais fatos da história americana, né? E fica muita dica aqui, Benjamin Button pra mim era o melhor filme daquele ano ali ao lado de Quem Quer Ser Milionário, foi uma boa disputa entre eles no Oscar, vale muito a pena o Curioso Caso de Benjamin Button. E logo depois ele vem em 2010 com a Rede Social também, mais uma vez baseado num livro. O livro baseado na história da criação do Facebook, né, do Mark Zuckerberg, não oficial, né. E a adaptação dele, protagonizado pelo Jesse Eisenberg, aí, que pra mim hoje em dia é difícil você ver o Jesse Eisenberg não associar ele ao Facebook. Muita gente acha que ele é o Mark Zuckerberg. Fora de série, adaptação literária. Muito bom. O filme que lançou pra fama também o Andrew Garfield, que veio se tornar o Homem-Aranha depois.
protagonizado por ele, o Jesse Eisenberg. Meu, história de como o Mark Zuckerberg criou o Facebook, que seria dizem que é um livro chato, assim, eu não li, mas o que seria uma adaptação de livro chata, morna, assim, ele transformou num ótimo filme. É um filme que você não dá nada, pô, um filme sobre a criação do Facebook, mas é extremamente tão bem dirigido, tão bem executado. A trilha sonora do Trent Reznor, se não me engano, que é o cara do Nine Inch Nails, é tão bem executado e tão boa, e a execução, a direção dele é tão boa que o filme é fora de série. É um filme para você ver várias vezes. Você vê como hoje em dia todo mundo que é usuário do Facebook aí se tornou a maior rede social de todos os tempos. Você vê como aquilo aconteceu, a atuação do Jesse Eisenberg é muito boa, tal. Vale muito a pena ver, assim, mostra que o David Fincher tem talento para dirigir drama, suspense, autobiografia, assim, ele manda muito bem. Um ano depois, assim, logo depois, ele foi o hiato mais curto da carreira dele. Ele já lançou outra adaptação literária baseada nos livros do autor sueco, se não me engano, Scott Larson, autor sueco, não vamos adentrar o nome, que é a série Millennium. Ele adaptou o primeiro livro, a primeira versão americana, que chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres no Brasil, né? Que é a Garota de Tatuagem de Dragão. E já existia os livros muito famosos, né? E a trilogia de filmes também já existia, a versão sueca, né? E ele fez a versão americana. Só que ele foi tão fiel à obra que ele foi filmar na Suécia. Ele usou as locações na Suécia mesmo para filmar, levou o elenco daqui para lá, dos Estados Unidos para lá, protagonizado pelo Daniel Craig. Fora de série o filme, novamente a trilha sonora é fora de série, a abertura de Millennium é fantástica. Daniel Craig está muito bem ali, vindo de Skyfall ali. Vale muito a pena ver também. Uma pena que até hoje não tivemos a segunda, ou a parte 2 e a parte 3, né, que estava encomendado para sair. Como o Millennium, ele bateu o orçamento dele certinho, 100 milhões nos Estados Unidos, assim, não deu um lucro exorbitante que a produtora queria, meio que ficou engavetado. O problema de agenda, o Daniel Craig, David Fincher também culminaram nos atrasos aí. Mas aguardamos aí que tenha a segunda e a terceira parte, porque se o David Fincher conseguiu melhorar, e olha que a versão sueca do primeiro filme é muito bom, se ele conseguiu melhorar a versão sueca do primeiro filme, a parte 2 e 3, que deixa muito a desejar da versão sueca, ele ia deixar uma trilogia impecável. Fica muita dica. E agora em 2014 ele volta com Garota Exemplar. Eu acho que é o filme que ele deve ter sofrido a maior pressão, vamos dizer assim. Mais uma adaptação literária. Porque além dele voltar com uma adaptação literária, ele traz como protagonista o cara mais criticado e execrado dos últimos anos aí, Ben Affleck. Daí, tipo, é o filme que ele tinha que manter a afirmação dele em Hollywood novamente, que ele sempre é uma afirmação, né? Ele tá mantendo uma regularidade, né? Todo mundo fala, agora vai ser o tropeço dele, ainda mais com o Ben Affleck. E ele foi buscar o Ben Affleck para ser o ator. Mas para quem esperava isso, caiu do cavalo, vamos dizer assim, o termo mais certo. A atuação do Ben Affleck no filme é muito coesa, muito firme, muito boa. Seu personagem, o Nick Dunn, não sei se é pela identificação, passou por muita coisa como o Ben Affleck passou, né? Que o Garota Exemplar, para quem não sabe, é a trama de um casal que se conheceram, então 5 anos casados. No aniversário, na boda de 5 anos dele, a esposa do Nick desaparece. E ela é dada como desaparecida, tudo, e ele passa de marido, que preocupado, tudo assim, que não sabe o que fazer, que o casamento deles já não ia bem, no decorrer das investigações, assim, devido à falta de carisma que eles tinham e afinidade que eles tinham um com o outro, ele passa a ser suspeito no decorrer do filme. Só que a direção do Fincher é tão perfeita que ele te joga assim a você gostar do personagem dele no começo do filme, a passar a odiá-lo no decorrer do longa, a passar a acreditar nele novamente, a passar a odiar a protagonista também. E o filme alterna isso de maneira fora de série. Tem um dos desfechos mais surpreendentes dos últimos anos, assim. Ele tem o quê de Zodíaco, que ele tem um desenvolvimento mais lento, assim, digamos assim, de Millennium, assim também. Mas com aquele desfecho que a gente viu em Seven, Clube da Luta. Eu acho que ele está chegando ao seu auge, assim, podemos dizer. O filme vale muito a pena, Garota Exemplar, fora de série. David Fincher está no seu auge aí. Entre o Garota Exemplar e o Millennium, desde 2011 que ele não fazia nada, ele também ele produziu a série e dirigiu alguns episódios
de House of Cards, que é fora de série. A série fica muita dica aqui com Kevin Spacey. E é isso. Garota Exemplar, David Fincher aí, seu auge. Não vou me aprofundar muito no filme para não dar spoilers aqui, mas prestem atenção nos detalhes do filme, prestem atenção nos personagens, o desenvolvimento dele é muito bom, a trilha sonora. E fica a dica, se você não conhece David Fincher, agora você conhece. Se você já conhecia, veja de novo seus filmes. Se você não conhecia todos, procure também, veja aí, siga a filmografia dele, que vale muito a pena. Até agora ele só tem um tropeço, que é o primeiro filme, mas isso é normal, é humano, era o primeiro filme, ele estava se afirmando em Hollywood. E é isso, Filmes e Cast TV aí, valeu pessoal, assinem o nosso canal, dê um joinha no vídeo aí, compartilhem, acessem lá no site filmesinc.com. Agradecimentos ao Adriano que está filmando e editando os vídeos aí recentemente, o Janderson que faz os nossos logos aí da Cover Nation, e sigam a gente no Twitter, @filmesinc. Sigam também o meu perfil pessoal, @RG_Filmesinc. Curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/filmesinc. E é isso. Bons filmes, boas dicas e até mais.